Mais uma vez aqui no Sigma, no Estúdio Sigma, Portal 7 Minutos, com Pod 7 Livro Aberto. E hoje no Livro Aberto eu tenho uma honra, uma satisfação enorme em receber uma mulher, uma guerreira, uma empresária, empreendedora, professora, mãe, uma pessoa que todos me pediam: Bento, quem é Josi Carla? E eu vou perguntar para ela que está de frente comigo. Mas antes quero pedir a você para seguir-nos aí no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, dê um joinha. Isso aí fortalece lá no YouTube, nos ajuda bastante. Quem é Josi Carla? Oi, Josi, tudo bem? Oi, Bento. Essa pergunta é bem complexa, né? É, mas quem sou eu? Nós temos uma curiosidade grande em saber quem é Josi Carla. A Josi é uma menina sonhadora, né? Luta, como você falou, né? Luta todos os dias. Mãe de 2 filhos lindos que Deus me deu. Eu acho que sem eles hoje eu não seria nada. Na verdade, a minha luta diária é em prol a eles, né? Mas Josi hoje, ela... Agora há pouco a gente estava falando de maturidade. Eu vejo que hoje, aos meus 40, posso dizer que realmente estou vivendo a melhor fase da minha vida. Das experiências que eu vivi até aqui. E, claro, com os ensinamentos do meu mestre, meu pai. Você sabe que eu sempre falo muito dele, porque eu tenho muita bagagem que ele me deu. E... Engasgo. Então, sem engasgar, vamos lá. Josi nasceu aonde? Nasci aqui em Anápolis, sou de Anápolis. Sou filha de um empresário, de uma professora, né? Então, sou daqui mesmo. E hoje eu luto. Você me acompanha já tem um tempinho. Essa luta começou com ele, com o meu ídolo, que é o meu pai, né? Que é com os deficientes, com os PCDs. Hoje eu vivo aí na briga para os direitos deles, né? Então... Você falando do seu pai, qual é o nome do seu pai? Meu pai é o José Leite. José Leite. Isso, ele é muito conhecido pela Autoescola Reis. Certo. Né? Então a nossa luta começou por lá, pela Autoescola Reis. Que era ali próximo a Antecina Santana antes, né? Ela ficou muito tempo ali perto da Antecina Santana. E hoje ela está situada ali na Avenida Brasil, próximo a Seretra. Certo, ali próximo ao viaduto, né? Exatamente. Na descida do viaduto. Isso. Mas me diz aí, vamos voltar ao passado. Josi tem irmãos? Tenho um irmão. Não. Uhum. É mais novo ou mais velho que você? Mais novo. Mais novo que você. Então você é a mais velha da família? Sim, sou a mais velha. Tá. Seu pai, sua mãe e seu irmão. Alguma coisa da infância? Você foi uma garota que brincava muito? Como era a sua infância? Como foi sua infância? Não, minha infância foi uma infância muito boa, por sinal. Meus pais sempre proporcionou... não foi aquela infância luxuosa, né? Foi uma infância de lutas, que eu sempre via meus pais lutando todos os dias. É uma infância, vamos dizer assim, saudável, né? Foi uma infância bacana mesmo. Tenho boas recordações, idas a fazendas, avós, né? Os seus avós. Quem são os seus avós? Olha, meus avós, eu tenho os avós paternos, já são falecidos, né? Minha avózinha, Dona Cira, tinha um exemplo, assim, enigmático mesmo. A bagagem que ela também me deixou, sabe? De pessoa, de ser humano, humilde. Aquela vozinha de recepcionar os netos, os bisnetos, aconchegante, né? E também tenho minha avó, eu tenho uma avó materna, que ainda é viva, né? Mas é isso. Sua mãe é a Dona Marlene? Isso. Dona Marlene, professora? Professora. Rígida? Muito, bastante. Bastante né? Sempre rígida muito com você? rígida com os filhos, na educação. E o que você pegou dessa infância que te marcou? Sua infância, algo que te marcou na infância? Além de ir para a fazenda e convive com os animais e tal, mas o que te marcou? Ai, Bento, o que me marcou? Pegou-me assim... Situação de colégio, escola, qual foi a sua escola? Lembra da primeira professora? Nossa,
Primeira professora. Você sabe que eu acho que eu estudei no colégio Imaculada Conceição. Certo. Só que eu não me lembro, você acredita, do nome. O colégio ainda tem. Então, sim, mas você não lembra dos seus Eu não professores? lembro no nome. Bento, não consigo me lembrar. Mas assim, igual eu te falei, a minha infância foi uma infância tranquila. Não tive assim pra falar assim, eu tive Não teve nenhum professor, nenhuma professora que marcou a sua infância? É incrível. Nossa, Bento. Sempre a gente tem. Você era muito desligada dos professores. Olha, pensa. E me tornei uma professora, Me né? tornou uma professora. Não, mas assim, o fato de hoje eu ser uma professora, a minha referência total é a minha mãe. Sua mãe que era professora também. Sim, que foi professora e trabalhou muitos anos pelo Estado. Ela lecionou no Clóvis Guerra, sua mãe? Ela lecionou... Não me lembro de Clóvis Guerra, mas o último colégio que ela lecionou, que foi onde ela aposentou, se eu não me engano, foi o... Virgílio Santilo? Virgílio Santilo, exatamente. Ela lecionou no Virgílio Santilo, Polivalente, Certo. Colégio Dona Alexandrina. Então, assim, eu me lembro, assim, você falando de infância, eu me lembro muito dela me levar, né? Você ia para as junto com escolas, isso. Mas, assim, te falar assim, eu tenho uma recordação de uma professora minha que marcou, não consigo hoje, agora, nesse momento, assim, eu não consigo me lembrar. Mas a professora de minha referência, em que eu me tornei pedagoga professora, é a minha mãe. Algum tio que te marcou? Tio, tia, que eram muito próximos? Então, eu tenho referências dos meus tios paternos, que são empreendedores, tem militares, Qual o nome deles? né? Eu tenho o meu padrinho, né? Qual que o nome inclusive dele? é meu padrinho de batismo, ele é o Antônio Leite. Antônio Leite. Então, ele, assim, ele é uma referência de empreendedor, né? De empresário. O Sempre que Feijão eu era preciso- parente de vocês, não? Ele é tio do meu pai. Tá. Irmão da minha avó. Até o Feijão foi lembrado aqui, porque o Feijão, ele doava caixas de engraxar. Olha. E aí veio alguém que nós entrevistamos aqui que ganhou uma caixa dele. Eu acho que foi o Hamilton Espíndola, vereador. Sério? Ganhou uma caixa dele e falou, foi o Feijão que me deu uma caixa de engraxar, que eu não tinha uma caixa de engraxar. Ele é meu tio. Nossa, ele é muito conhecido ali na Grande Jaiara, né? Porque Não, Jaiara, sim. você sabe que a Jaiara é uma cidade. Fora A de fazenda, Anápolis. vocês têm terra ali Do ainda? lado da dele, que a esposa tá. dele tem uma ecoterapia, a tia Nilce. Certo. Ela faz um trabalho também com os PCDs, que é a Maravilha. ecoterapia, síndrome de Down, Quanto o que é ecoterapia? A ecoterapia é um trabalho que ela faz de terapia com cavalos. Com os animais. Exatamente. Então, ela tem toda uma equipe preparada, estruturada, psicopedagogas, psicólogas. Então, aí ela leva as crianças, As né? crianças. Com as... Criança, adolescente, os pais Exatamente, acompanham. os pais acompanham e faz todo esse trabalho com a ecoterapia. Então, isso ajuda demais no desenvolvimento, como que eu vou te explicar? No desenvolver dele, né? Das crianças com... Aí você terminou a infância ali estudando e depois você foi estudar onde? Então, aí a gente teve um período que a gente morou na fazenda, né? Aí eu terminei meu 2º grau lá. Qual lugar? Lá chama... Em Jaranápolis, conhece? Conheço que é demais, próximo a uma chácara que a gente, da família, tem lá. A gente morou lá um tempo, 3 anos. Perto ali do povoado índio? Exatamente. Aí, a gente Aí você ficou lá estudava em Jaranápolis? Aí eu estudava em Jaranápolis. Aí eu fiz até minha 8ª série, né? Porque na época não tinha o 9º ano. Fiz até a 8ª série lá. E depois a gente voltou para Anápolis. Aí eu fui estudar no Polivalente. Gabriel Issa. Frei João Batista. Frei João Batista. Exato. Gabriel Issa é aqui. Isso. Aí lá na adolescência, fiz o 1º, 2º, 3º ano. Foi muito bom. Se a gente pudesse voltar para... Muito namoradinho? Você era namoradeira? Você acredita que não, Bento? Não. Meus pais rígidos, né? Muito. Minha mãe, meu pai, muito rígido. Então eu tive só um namorado e casei. E tive meus filhos. Né? Os 2 filhos. Exatamente. Aí vamos para uma parte muito interessante, que eu sempre gosto de saber. Quais as brincadeiras de infância que te marcaram, que você lembra? É engraçado que na minha época não tinha já essa da tecnologia, Não, né? né? Eu já sou da brincadeira de infância, né? A brincadeira de pular corda, brincadeira de
Gente, esqueci até o nome agora, que você coloca nome, fruta. Ah, sim. Sabe? Essas brincadeiras, bonecas, essas coisas. Mas a brincadeira mas, na verdade mesmo, Bento, eu não tive muitas amiguinhas, né? Entendi. Coleguinhas, como te falei, minha criação foi bem rígida. Então, assim, basicamente a minha mãe mais é que a gente estudasse dentro de casa, não deixava sair, mas as brincadeiras era essa. Nadou muito no rio, pescou ali naquele rio que passava no fundo Padre ali Souza, da fazenda, né? Padre Souza. Exatamente. Lá na chácara, nossa, tem represa, né? Então, Tem piscina. lameava nas represas. Muito bacana. Contato com a terra. Gosta de cavalgar? Muito, paixão. Você cavalgava nas serras ali? Né? Meu pai tinha as comitivas, a gente fazia comitiva. A gente foi até na cavalgada de Muquem. Olha aí. Dormia nos pousos. Meu pai mesmo lá na nossa chácara, né, sei lá, que é de município perto de Aranápolis, ele deu 3 pousos de folia, então ele gostava muito dessas coisas. E você participava? Sempre, Você era a filha? Você ficava... Você era a B ou você ia trajada? Claro que eu ia trajada, moço. Botina, chapéu. Nada Montava em de cavalo abelha. bravo. Eu me lembro de uma história quando eu tava Conta namorando. pra nós, conta. Não, eu tava namorando com o meu ex-marido, porque hoje eu sou divorciada. E eu lembro dessa história que ele também gosta de fazenda, os pais têm fazenda, e aí ele me levou para conhecer a família dele, numa chácara também próximo a Pirinópolis. Certo. E aí eles pegaram e arriaram lá um cavalo e uma égua. Ah, ela não vai dar conta de montar, não vai dar conta de doméstica. Eu falei, vou, peraí que eu vou. Montei nessa égua, Bento, e essa égua disparou comigo. Mas eu não caí. Caiu não? O braço ficou podre, assim, ó, de segurar essa égua. E essa égua disparada. E todo mundo a pé, e cavalo, e carro atrás de mim, gritando com essa égua. E eu lá, ó, com o braço segurando esse arreio. Mas eu não caí. Quanto mais grita, mais os animais correm. Assusta mais, né? Mas ué. E aí você segura na rédea ali, tentando quebrar o queixo dele ali, mas... Uns gritavam... Disparada, não uns gritavam pra égua te derrubar e outros gritavam pra você segurar, né? E a outra pra me segurar, mas não caí não. Já que é meio brutinha. Mas aí depois você fez faculdade, começou a trabalhar... Foi, aí na verdade, quando eu conheci o meu ex-esposo, aí a gente casou, teve alguns problemas, aí eu parei com a faculdade. E aí tive meus filhos, né? Quais são os nomes dos seus filhos? A Giovana Roberta, 19 anos, hoje faz direito. E está fazendo também gestão de segurança pública, porque o sonho dela é seguir carreira militar, né? E o Gabriel Henrique, que tem 14. 14 anos. Estuda no colégio militar, mas a fala dele também é seguir carreira militar. São grandões também? São do a meu sua pai. filha... Hoje eu sou a menor da casa. A sua filha, outro dia, encontrei com ela, não tinha reconhecido. Ela olhou assim para mim e falou, Bento, Giovana é pra frente, né? Ela me cumprimentou, acho que foi lá no Detran, acho que foi resolver alguma coisa lá no Detran. E eu olhei assim, fiquei pensando, será que eu lembro? Aí depois eu me lembrei dela. Ela tá... Ela é pra frente, né, Não, Bento? mas ela pode ser ela é linda. Ela pode ser, assim, uma atriz, uma moça de... Você acredita que teve uma época que ela invocou com esse negócio de ser modelo? Modelo, que eu queria me lembrar. Ela... Deixei, não. Deixou, não? Achou Falei, difícil? minha filha, você quer seguir carreira do direito, você quer seguir carreira... Eu O ajudo. sonho dela é PRF, né? Ah, não, então tá. Só pra você ter ideia, hoje ela trabalha no Conselho Tutelar, fazendo estágio no Conselho Tutelar. Tá amando, aí ela chega lá contando as histórias. Fala, minha filha, segue sua carreira, que você quer... Eu acho assim, tudo que a gente faz, o que a gente gosta, parece que desenvolve, né? Deslancha. Então ela tá toda empolgada. Mas no casamento, aí o casamento você casou logo? Sim, namorou a gente muito ou namorou muito. pouco? Na verdade foi o primeiro namorado, eu conheci ele, eu tinha 15 anos, e aí a gente casou, eu tinha 19 com 20 anos, eu casei. E aí tive a Giovana com 21, o Gabriel com 25. É interessante, não dá tempo de ser adolescente, né? Não. Vocês mulheres. A mulher, ela passa, às vezes ela atropela a fase de adolescência. Exatamente. Não é? Mas talvez, assim, eu acho que pelo fato dos meus pais serem rígidos, e também acho que por ciúme. Hoje eu sou mãe, eu entendo que a gente tem ciúme dos filhos, né? E às vezes a gente erra tentando acertar. Né? Então, Entendi. assim... Mas assim, eu falo assim que tudo que eu vivi no meu passado, eu não tenho arrependimentos. Correto. Porque tudo a gente tem de aprendizado, né? Então a gente pega de maturidade. Mas aí eu casei nova, tive os filhos nova, né? Infelizmente o meu casamento não
não foi pra frente, a gente, né, se separou e cada um segue sua vida, né? Hoje eu crio os meus filhos, né? Tive muito apoio do meu pai. Eu falo hoje, eu tenho referência, hoje eu olho pro Gabriel, que é o meu filho, e vejo assim uma postura, uma estrutura que ele tem, que o meu pai passou para ele, sabe? Essa semana mesmo, ele tem 14 anos. E essa semana passada, ele veio me comunicar que tá namorando e que ia lá na casa do pai da namorada para pedir o pai da menina em namoro. Esse aí também vai atropelar a adolescência. A hora que ele falou isso para mim, no tempo de hoje, né, que a gente tá vivendo. Ai, meu Deus, eu fico pensando, você é avó, como que vai ser? Eu peguei e falei assim, meu filho, você tem certeza que você vai lá pedir o pai dela em namoro? Tenho, mãe, eu gosto dela, eu vou lá pedir. Ele tem uma voz grossa, aí. Né? Não sei se você lembra do meu pai, demais, a voz grossona do meu pai. Seu pai tinha uma voz de locutor mesmo. Ele tem a voz grossa igual do meu pai. Eu gosto dela, mãe, então eu vou lá pedir o pai dela em namoro. Que bonito. E foi. E eu fiquei morrendo de medo, né? Eu falei, gente, se esse homem judiar do meu filho, meu Deus, eu não vou estar lá para defender ele. Teve uma fase da sua vida que você foi professora de autoescola. Sim, aí o que acontece? Aí meu pai comprou uma autoescola, né? E aí a gente foi trabalhar com ele. E aí a gente lá na autoescola, sou instrutora, diretora, e aí a gente foi ajudar ele. Mas você atuei como instrutora, sim, instrutora teórica. Teve algum fato de algum aluno que você se lembra que foi sair com o carro e fez alguma coisa? Tem, conta pra nós. Tem, porque assim, ó, não, e é muito isso. Agora isso aí eu já lembro. Nossa, isso aí eu já, uma vez que você vivencia assim, você me pergunta, eu não sei, a minha memória, eu acho que deu uma afetadinha com essa Covid. Eu tenho um amigo assim também, meu amigo Sombra também teve esse problema. Sabe? E você me perguntou... Esquece de pagar todo mundo que ele andou pegando dinheiro antes. Não, mas é sério, você me perguntou da minha infância, professora, assim, depois eu vou firmar minha memória e vou te mandar no seu WhatsApp. Manda que eu quero saber porque quem era a sua professora. Eu tenho que firmar na memória. Eu acho que depois da Covid eu fiquei meio lelé da cabeça, assim, da memória. Não é muita coisa que eu lembro, não. Mas, assim, esses fatos de dar aula, assim... Conta pra gente que te marcou. Teve uma aluna, porque assim, eu como pedagoga, a gente entende, a gente estuda que cada pessoa tem seu tempo de aprendizado. Eu falo assim, olha, ninguém é burro. Fala, mas fulano é burro, não aprende. Não existe isso. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. Ninguém nasce sabendo nada. Você não nasceu jornalista. Você aprendeu, obviamente. Estou aprendendo ainda. Exatamente. Assim, você teve um dom. Cada um nasce com um dom. Né? E aí a gente tem que ter um pouco de paciência com as pessoas que têm um tempo maior para aprender. E aí eu me lembro que teve uma aluna, e aí eu entrei no carro, aí a gente tem todo uma didática, né? Um procedimento para ensinar. Ó, você vai entrar aqui, nas primeiras aulas você mostra, isso aqui é o câmbio, isso aqui é as marchas, primeira para frente, segunda, e a gente vai ensinando. Você entrou, você regula o banco, depois o retrovisor, e a gente tem todo esse protocolo inicial, né? Aí acho que na segunda ou na terceira aula, que ainda foram aulas paradas, sem sair, locomover com o carro, porque você tem que... A pessoa, quando ela é cru de tudo... E também tem a questão do interesse, né, Bento? A pessoa, quando ela tem interesse... Eu costumava falar nas minhas aulas teóricas de autoescola que tudo é uma questão cultural. Que nós, mulheres, a gente não tem uma cultura ruim no trânsito. E que a gente tinha que mudar isso. Que a gente tem que ter um interesse, que a maioria não tem interesse de aprender a trocar um pneu, de aprender, né, uma direção mais defensiva, mais ágil, que a gente tem essa cultura de ser lenta. O uso correto da seta. De tudo, né? E eu sempre falo que a gente tem que mudar isso, a gente tem que ter um interesse. Aí tá, essa aluna, eu peguei, ensinei tudo pra ela, eu falei assim, beleza, agora, mas foi na terceira aula, Bento. Falei pra ela, qual que são os procedimentos, né? Entra, aí ela entrou, regulou o banco, retrovisor, colocou o cinto. Falei, agora você coloca no ponto neutro e dá a partida. Aí ela deu partida, eu falei, não, beleza, agora vamos sair. Ela abriu a porta e saiu dentro do carro. Você falou que era pra sair, ela saiu. Aí eu falei assim, a hora que eu vi, eu falei assim, agora a gente vai sair, tá? Aí só que eu ia continuar a instrução. Eu ia falar pra ela, agora você pisa na embreagem, coloca a primeira marcha, desce o freio de mão. Aí eu falei assim, a hora que eu falei assim, agora a gente preparar pra gente sair, tá? Eu vi que ela soltou o cinto e foi com a mão na porta.
Eu falei assim, minha flor, onde você vai? Volta aqui. Você não falou que era pra sair? E aí eu falei assim, tá, nós vamos sair com o carro. Nós só tá com 10, 15 minutos de aula. Onde você vai, minha filha? Aí você falou, volta pra realidade. Volta pra trás. Eu falei, gente, mas aí a gente tem muita história. E agora que você com esse telefone. Alguns acidentes aconteceram? O que acontece? Gente, desculpa, porque eu pensei Isso acontece. Não, mas eu gosto assim. Não. Assim que é bacana. Aí o que acontece? Tem vários, Beto. Você fala pro aluno assim, olha, gente, nós vamos, para sair com o carro, você vai fazendo o quê? Você vai tracionar o carro, você vai soltando a embreagem devagarzinho e vai acelerando. Menino, se você não tá esperto do outro lado e com o pé no freio, o aluno solta a embreagem de uma vez e junta o pé no acelerador e você vai embora. Eu nunca entrei num carro de autoescola. Ele tem pedais para vocês, instrutores? Tem. Do lado nosso tem o pedal de embreagem e freio. Né? Tá. Porque isso o aluno se atrapalhar, porque a gente se atrapalha, você pede para o aluno frear, ele manda o pé no acelerador, e aí você fica lá parado e o carro esgoelando, acelerando, aí você fala, tira o pé do acelerador, quanto mais você pede para tirar, mais eles aceleram, é um nervosismo, né, Bento? E aí você tem que ter paciência. Com esses carros automáticos, você que trabalha com isso, alguns acidentes acontecem, é justamente por falta de um treinamento? Carro automático, você fala? Na legislação brasileira, você não pode habilitar em carro automático, né? Só os PCDs. Entendi. As pessoas com deficiência que é permitido habilitar em carro automático. Eu vi outro dia, não sei se você viu, uma moça que jogou o carro dentro da piscina da casa dela em Rio Verde. Ela era para sair de ré e ela saiu para frente. O carro ficou dentro da piscina. Para você ter uma ideia. Mas ela era habilitada? Eu não vi essa reportagem. Habilitada. Só que ela alegou que não conhecia muito de carro automático e foi dirigir o carro automático. Aí ela pegou, trouxe para trás, mas só ficou ela não chegou na ré, ela passou da ré e já colocou no P. No D ali para ir, né? Pra ir no D, exatamente. O P é parado. Aí foi. O que acontece? Falta dentro da piscina. Aí eles estavam falando como tirar um carro de dentro da própria piscina da casa, né? Justamente porque aqui no Brasil a legislação só te permite habilitar em carros manual, então eu acho que falta a instrução em carro automático. Você acha que poderia vir a acontecer na própria autoescola? O dono da autoescola falava, vamos criar um mecanismo, pelo menos as pessoas saberem mais ou menos o básico do carro automático? Talvez até incluir isso na parte teórica, né? Até na instrução teórica não é falado nos carros automáticos. E a gente vê hoje que a venda de carro automático e a preferência pelo carro automático está muito grande. Eu, particularmente, como instrutora, eu não gosto de carro automático. Eu prefiro carro manual. Eu gosto de dirigir carro manual, mas nem sempre assim a gente dirige o carro manual. Aí às vezes a gente tem que dirigir um carro automático. Um carro automático, sim, mas eu particularmente prefiro um carro manual. Gosto de passar marcha, arrancada, mais rápido. Quando você foi ser professora de autoescola, você já tinha os filhos ou você já tinha a Giovana, já tinha o Gabrielzinho. Gabriel e Giovana foi criado dentro da autoescola. Então, eles praticamente também já sabem de tudo. Porque você não teve o tempo, né? Você começou a namorar com 15, já casou logo em seguida. Então, você não teve esse tempo de curtir a juventude como deveria. A adolescência, né? Não tive. Aí, agora, depois... Aí, como eu tô te explicando, às vezes, por questões da criação que meus pais, às vezes, tentando acertar, errou, né? Pulei essa fase. Qual o seu hobby hoje? Bike, né? Bike? Pedalar. Largou os cavalos? Largamos. Com o falecimento do meu pai, que meu pai faleceu e a gente tinha ele como a base de tudo, e ele que gostava, ele que na comitiva, né? Tem os trailers, caminhonete, essas coisas. Queira ou não, quando o stay, né, vai embora, dá uma aquela quebrada. A minha paixão por cavalos continua, óbvio, né? Ainda mais porque foi ele que me passou, mas hoje o meu hobby hoje é a bicicleta. Hoje a bicicleta é que tira o estresse, é meu antidepressivo, é minha terapia, tudo. Você já teve um cavalo só seu na fazenda? Já. Qual era o nome dele, lembra? Era o Barão. Barão? Barão. Lembro, que era um cavalo, assim, lembro só do meu nome e do dele, cavalo, né? mas não lembro o nome da professora. Isso me deixa... Não, olha, gente, hoje eu não lembro. Eu não sei como que eu não Bem, vou no deixa seu eu te falar. pescoço, não te esgano. Minha primeira mas professora deve hoje. ser que eu tinha 7 anos, né?
Mas podia ser, Ou talvez. 7, Ou 8 antes, anos, né? 6 anos. Bento, 34 anos atrás. Minha Qual o seu mente signo? Minha mente loira, Qual o seu signo? câncer. Câncer. Qual o seu tipo sanguíneo? O positivo. O positivo. Estou te perguntando isso porque, gente, ó, se eu entrevistar aqui 1000 pessoas e perguntar qual é o signo, todo mundo sabe do signo. Mas o sangue que corre nas veias são poucas pessoas que sabem. Você que está me acompanhando, você sabe o seu tipo sanguíneo? Já procurou saber? É só um alerta. Você sabia disso? Você pode entrevistar as pessoas e você pode ver. As pessoas sabem qual é o signo, mas não sabem qual é o tipo sanguíneo. Eu sou doadora universal, né? Ainda então sei até isso. Então tá beleza. Mas aí agora o amor pela bike começou quando? O amor pela bike começou após o falecimento do meu pai. Ah. Exatamente. Foi assim que no falecimento e foi na bike que eu consegui, porque assim, a perca do meu pai para mim foi um baque bem grande. Eu estava vendo um vídeo seu no seu Instagram. Convido o pessoal para te acompanhar aí no Instagram. Como que é o seu Instagram? Meu Instagram pessoal é Josi K Chaveiro. @ né, Josi K Chaveiro. E lá eu posto bastante coisas. E você tem o da empresa também. E tem o da empresa, que é @facilita.jk. Voltando agora aqui, qual, assim, nesse mundo seu, qual seria hoje para você, Josi, qual seria hoje um padrão ideal para uma mulher que chega nessa idade, com 2 filhos, né, um adolescente e outra já adulta, e qual seria hoje o conselho que você daria para essas mulheres que não tiveram como curtir a juventude, passou já da idade de criança para ser mãe? Para ser mãe. Bento, só para você ter noção, a Giovana, minha filha, 19 anos, está cursando o 2º período de Direito. Ela namora, ela tem um namorado, já tem 1 ano e pouco. Mas hoje ela fala assim, mãe, eu não quero casar tão cedo. E também já é uma decisão minha, eu não quero ter filho. Ela já é enfática com relação a isso. Você convive muito com mulheres ali dentro da sua empresa, né? Você convive muito... Muitas histórias. Muitas histórias. Sim. Isso está acontecendo muito, não é? Muito. Muitas mulheres não querem mais a maternidade. Não querem. Tá, assim, questões financeiras, questões de educação para o mundo... então, assim, a Giovana, hoje o pensamento da minha filha, não que eu falo assim, às vezes muitas pessoas falam pra mim assim, mas por que ela não quer casar? Você, porque separada hoje, teve algumas frustrações no seu casamento, você criou sua filha para não casar? Não é isso. Não impus isso a ela. Não que também ela não tenha acompanhado... Né? O processo né? de separação, viu que não teve como dar continuidade, né? Isso querendo ou não, pode ser que tenha, influenciou ela um pouco. Mas não que eu forço ela e falo, não, você não casa, não, porque é muito ruim e tal. Hoje, eu, com 40 anos... Depois, tem 11 anos. Não parece, justamente não parece. Eu pensava que você tivesse, pela sua história de vida, uns 55. Nossa. Mas, assim, pela sua história, é uma história muito bacana. Então, vou ter que melhorar esse botox, né? Porque tá ruim. Aí, então, Bento, assim... Fala, já você não quer casar de novo? Hoje eu falo pra você, assim, que tá muito complicado a empatia. Entendi. Sabe? Hoje, a gente for ver, analisar... Todo mundo tá egocêntrico. Por mais que você fale assim, não, eu não sou egocêntrico, mas tá todo mundo pensando só em si. Tem um amigo meu que fala assim, antes só do que bem acompanhado. Um amigo meu fala assim... Bem, ele inverteu de Não, ele inverteu. Antes só do que bem acompanhado. Você imagina. Você trabalha hoje com PCD. Quando você começou a trabalhar com PCD, você começou a amar mais a vida? Você te trouxe uma bagagem maior? Você pode dizer que isso te ajudou? Nossa. Como ser humano? Quando a gente começou a trabalhar com PCD, que isso foi meu pai, né? Que trouxe esse PCD para Anápolis, habilitar PCDs. E aí a gente começou a
a inserir, ter esse projeto de inclusão, dizer para eles, não, você tem o direito de ir e vir, tem carros adaptados, você tem desconto na compra, vamos correr atrás do seu direito. Porque, assim, querendo ou não, bem, por mais que é falado, por mais que é introduzido, a discriminação é muito grande. Sim. Né? Então, a discriminação ela é gritante em tudo, com todos. Isso te tornou mais humilde? Esse trabalho, não que você não fosse humilde. Sim, te entendi essa pergunta. Mas te mostrou, te tirou de uma posição e te levou para outra. Com toda certeza, faz a gente ter uma outra visão da vida. Bem, eu falo que ainda vou escrever um livro das histórias que eu já presenciei nesses mais de 15 anos que eu trabalho com PCD. São mulheres que foram mortas, mortas não, foram tentativas de homicídio. Sim. E ficaram Feminicídio. Por conta de seguro. Essa história mesmo me marcou muito. O ex-marido fez um seguro no nome da esposa, simulou um assalto aqui em Anápolis, viu? Simulou um assalto. Ela levou não sei quantos tiros nas costas, mas aí ela ficou paraplégica. Então tem muita história. Tem história bonita também. Eu tenho uma história... Superação. Sim, eu tenho uma história que eu sempre falo. Eu vejo suas postagens. Nossa, eu sou apaixonada nessas histórias. Eu tenho uma conhecida, uma cliente que tornou amiga. Ela é de Abadiânia, ela teve paralisia infantil. Aí no decorrer da vida dela, ela conheceu o esposo dela, que ele anda, ele não é cadeirante, cuida dela. Eu lembro que ele pegava ela no colo, colocava ela dentro do carro para fazer aula. Então tem muita história bacana. Então todas essas histórias que eu vivencio até hoje, recente, eu peguei uma cliente que ficou com a deficiência. A deficiência dela, ela perdeu vamos dizer, ela ficou com o corpo fraco. Então ela perdeu assim as forças, ela não consegue segurar um copo. Entendi. Porque o esposo dela estava envenenando ela devagarzinho. Olha só. Porque queria matar ela. Gente, é muita história. Muita história. Inclusive, até essa semana, eu tenho uma amiga, que é da Maria da Penha, a gente estava até discutindo, perguntando por que o feminicídio aumentou muito? Então é muito... O feminicídio aumentou. Aí a gente Hoje eu vi uma história do cara que bateu na mulher com a panela de pressão. Olha só. Né? Então, assim, tem muita história bacana. Aí é muitos jovens que perdeu a perna no acidente de moto, aí vai recorrer pra gente mudar a carteira para especial, para comprar um carro com desconto, porque o trânsito tá matando demais. Esses alunos, eles são mais aplicados do que os alunos chamados normais? Porque ninguém é normal, na verdade, né? Todos nós temos uma deficiência, mas esses são mais aplicados? Você vê assim mais força de vontade? A gente vê que tem mais força de vontade e eles adquirem habilidades, né? Então, você vê que eles têm aquela amabilidade, um esforço. Porque, querendo ou não, eles querem mostrar que eles são capazes. Sabe? Eles querem mostrar que dá conta. E dão mesmo, né? E dão. A gente não vê acidente com PCD. Você já viu o índice de acidente? Você não vê. A pessoa era cadeirante, a pessoa era isso. Pra te falar a verdade, nesse tempo Pode todo, procurar. Eu não tenho pra te falar uma reportagem, falou, foi um PCD que bateu esse carro e ele estava errado. E eu conheço há muitos anos pessoas que dirigem veículos adaptados. Sim. E não vejo, a gente não vê acidente, não vê nada. São cuidadosos, talvez por medo de perder a habilitação, porque não é fácil. Tem uma burocracia grande em cima, por isso que tem a gente para ajudar, né, para levar assim nos caminhos. E mesmo assim, ainda tem uma burocracia grande. São avaliados mais rigorosamente, passam por junta. Na parte prática, tem 3 pessoas em cima olhando. Então, querendo ou não, a gente parece que o ser humano só funciona se estiver sendo vigiado por medo de alguma coisa. Entendi. Não é? Então, talvez assim, por comprometimento mesmo. Então, eles são bem cuidadosos mesmo. E me trouxe muito... Você me fez a pergunta se me tornou mais humilde ou mais reflexiva da vida. Com toda certeza. Eu falo que todos os dias, eu levanto, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus. Principalmente pela saúde, pelos filhos, né, saudáveis que a gente tem. Porque se a gente for bem, tem muita gente com muita história de superação. Com muito problema. Eu poderia ficar aqui até lá para as 9, 10, meia-noite, mas a gente, conversando com você, para a gente poder falar de algumas histórias. Eu quero que você fale da sua empresa um pouquinho, a Facilita, o que é a Facilita hoje, e aonde está a Facilita, e deixa o seu recado, as suas redes sociais para a gente.
A Facilita de Isenções, ela é uma empresa, né, de assessoria para as pessoas com deficiência. Certo. Lá nós temos a assessoria para veículos, para aposentadoria, para o LOAS, despachante, adaptação veicular. Então, tudo que se refere hoje à pessoa com deficiência, a gente tem lá na Facilita Isenções. O próprio nome já diz, né, Bento? Facilita. É para facilitar a vida deles, que já é tão, assim, dificultosa, né? As pessoas já dificultam tanto para eles. Acessibilidade não tem, né? Calçadas não tem acessibilidade. Não tem acessibilidade. Enfim, discriminação é muito grande. Não adianta. Hoje, inclusive, a gente está... Hoje é o dia da consciência negra, isso. Né? A gente até ainda pensei, quando eu estava vindo para cá, eu falei, é um dia bacana. E não adianta, a discriminação, ela é muito, muito surreal. Então, a Facilita, ela está aí, que é uma empresa, um escritório de assessoria, que a gente faz tudo isso, para assessorar. Quantas doenças hoje entraria nesse projeto de inserções? Bento, os diagnósticos são bastante. Né? Hoje, para entrar no quesito de isenção, ela precisa provar que tem uma limitação física. Então, se o seu diagnóstico te deixou uma sequela, uma limitação física, então vai te dar o direito. Né? Então, assim, cada caso é um caso que a gente tem que sentar, a gente tem que discutir, eu tenho que explicar tudo direitinho. Então, o rol é grande, é o câncer, é a coluna. Então, assim, lá no meu Instagram... Problema das vistas. Visão, o autista, o síndrome de Down, mental... Sobre o autista e o síndrome de Down, digamos que na minha família tem um autista. Eu entraria, a gente adquiria o veículo como fosse o condutor? Exatamente. Tem os que não são condutores, né? O autista, o síndrome de Down, o mental, o visual total. Então, esses a gente faz o processo e ele vai nomear um condutor para dirigir para ele. Então, tem todo uma burocracia em cima, né? Vai nomear, a pessoa vai assinar. Tem as pessoas que não respondem por ela, aí tem que ter a curatela, né? E qual seria hoje o valor do veículo? Até quanto? Então, a legislação hoje vigente, porque tem as isenções para adquirir o veículo, que é o imposto embutido, o IPI, o ICMS e o IPVA. O IPI é o imposto federal. O imposto federal, ele te dá um limite de comprar um carro até de 200 mil. E o estadual, que é o ICMS e o IPVA, no momento, continua até 70, para ter isenção total. Certo. Mas a legislação vigente até dezembro, proporcional até 100 mil. Então, ou seja, se você comprar um veículo de 80 mil, você vai ser tributado só em 10 mil. Entendi. Certo? Se eu comprar um de 100, vai ser 20% só. Aí, a partir de janeiro, esse teto vai passar para 120 mil. Ah, é? A partir de... Então, as pessoas estão esperando hoje, é melhor esperar até janeiro. A partir de janeiro. Mas, assim, o processo ele é um pouco burocrático, demora um pouco para sair. Então, se já quiser, né, ir atrás da gente para tirar as dúvidas, saber como que funciona, o que precisa, os laudos, aí a gente está à disposição para esclarecer. Tá, vamos supor aqui, nós dois agora, que a sua filha case e tenha um filho, 2, 3, 4, sei, um punhado de filhos, ou que ela adote 1, 2, 3, e que você seja avó, e que você não esteja mais aqui, mas esse vídeo que nós estamos gravando hoje, esse papo nosso hoje, que essa pessoa, esse seu neto vai ver. Qual seria a mensagem que você deixaria hoje para este neto seu, que você ainda não conhece? Nossa, Bento. Apesar que a Giovana fala que meus netinhos vai ser 4 patas, né? Mas vamos lá. Não tem problema. O Gabriel, né? Eu tenho o Gabriel aí. Tem o seu filho. Olha, a mensagem que eu quero deixar para ele... Para o futuro. Para o futuro, é que a gente tem que viver um dia de cada vez, né? Sem essa ambição, essa loucura que a gente tem vivido esses últimos tempos. Eu falo que da pandemia para cá a gente tem vivido uma loucura. Fazer o que gosta, tirar o tempo para si mesmo, porque essa nossa modernidade, ela tá deixando a gente muito vulnerável, né? Então, assim, parar, refletir, tirar um tempo para se cuidar, né? E é isso. Essa é a mensagem. Ser honesto. É isso aí. Cuidar da vovó, né? Se a vovó tá viva, cuidar da mamãe. Eles vão ver isso. Mas você que nos acompanha, eu quero te pedir, siga o Sigma. E você que não conhece o Sigma, o estúdio Sigma,
Dê um pulinho aqui. Eu tenho certeza que a Josi Carlos depois vai querer voltar aqui. Ah, com certeza. Gostou do lugar? Demais da conta. Então, e a Josi, como é uma comunicadora, comunica fácil, né? Aí você pode seguir o Sigma, você pode seguir também, né? Nós temos, através do Sigma, nós temos o Ingressar, o Portal 7 Minutos, né? Nós temos uma gama de serviços para prestar para você. Você aí que pretende ser candidato, né, na próxima eleição, que precisa de uma equipe para fazer a sua campanha, vem aqui, vem até o Sigma, aqui você vai conhecer tudo. Nós temos hoje um dos melhores projetistas para que possa fazer para você. Nós temos os profissionais que você precisa, nós temos aqui no Sigma. Josi, eu estou muito feliz. Eu queria extrair mais de você, mas você é muito fechada, seu coração é muito fechado. Você não me contou algumas coisas que nós estávamos muito curiosos, mas um dia ainda vou saber. Você se amarrou muito, você já veio preparada, já veio blindada, parece que você já esteve de frente comigo alguma vez, mas eu fiquei muito feliz de conhecer a sua história. Eu sei o amor que você teve pelo seu pai, pela sua família, né? E a gente sabe tudo isso. Muitíssimo obrigado por ter eu que agradeço, vindo aqui no Livro Aberto. E hoje você está no Livro Aberto, hein? Pois é, foi um susto, né? Você falou que eu tô blindada, mas eu levei o susto. Falei assim, Bento, essas perguntas suas, você não tinha que ter preparado. Muitíssimo obrigado. Mas eu tô de coração aberto, tô preparada para voltar aqui de novo quando você precisar. Eu que agradeço. Eu te falo mais uma vez, você e a gente vai estar falando sempre aqui no canal. Me queira bem, não custa nada. Muito obrigado, Josi. Eu que agradeço, gente. Obrigada.